Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. Neste vídeo trataremos da função afim ou função do primeiro grau. São dois nomes equivalentes, né, para essa classe de funções. E aqui em vermelho nós temos a definição do que vem a ser a função afim. Ó, ela é uma função que tem domínio, ó, domínios reais, o contradomínio também é os reais, e ela é definida desta forma aqui: f de x igual a ax mais b, né? E que o a e o b são números reais, mas aqui a gente vai ter uma restrição importante, ó, que o a ele tem que ser diferente de zero, né? Para a função afim da forma y igual a ax mais b, né? Ou f de x igual a ax mais b ser uma função afim, este número a ele vai ter que ser diferente do zero. O b ele pode ser igual a zero, né? Pode ser qualquer número. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. F de x igual a x mais 1. Nota que x mais 1 pode ser escrito assim, ó, como 1 vezes x mais o número 1. Perceba então que este aqui é o nosso a e este aqui é o nosso b, que vem da nossa definição, ó. Y vai ser igual, né? Ou f de x vai ser igual a 1 vezes x mais 1, né? Aqui, ó, o 2 é o a e o 3 é o b, né? Neste exemplo, ó, o 5x ele pode ser escrito assim, ó, como 5 vezes o x mais 0, né? Logo, o 5 é o a e o b é o 0. Perceba que b pode ser 0, né? O que não pode ser 0 é este número aqui. E f de x igual a 3. O 3, ó, ele pode ser escrito assim, ó, como 0 vezes x mais 3, porque 0 vezes x é igual a 0, né? 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. E perceba que aqui, ó, o a é igual a 0 e o b é igual a 3, mas pela nossa definição, essa daqui não vai ser uma função afim. Por quê? Porque o a ele tem que ser, ó, diferente de 0. E aqui nosso a igual a zero. Portanto, essa função ela não é uma função afim, ela vai receber um nome em particular, né? Ela vai ser chamada de função constante, né? Porque ela é igual a 3 para qualquer x que você coloca ali dentro da função. Ó, por exemplo, f de 1 é igual a 3, né? O f de 5 é igual a 3. Quanto que é o f de 1 milhão? F de 1 milhão é igual a 3. Qualquer coisa que a gente colocar aqui, ó, essa função ela vai ser igual a 3, né? O gráfico dela seria isso aqui, ó. Ó, para qualquer x que você pegue aqui no eixo x, né? Para qualquer valor aqui, ó, esses pontos pertencem ao gráfico da função, né? Pontos x3 pertence ao gráfico da função para qualquer x. Então, o gráfico dessa função é uma reta paralela ao eixo x, né? Essa função constante, né? Função constante f de x igual a 3. Vamos agora tentar fazer o gráfico dessas outras funções aqui, das funções afins. Já vimos que, então, essa f de x igual a 3 não é afim, mas como que seria o gráfico das funções anteriores a essa daqui? Ó? Deixa eu só apagar. Na aula seguinte a esta, né, nós vamos fazer mais uma aula sobre função afim. A gente vai fazer, na verdade, algumas aulas sobre função afim, né? Mas na próxima a gente vai aprender o seguinte, a gente vai aprender, eu vou demonstrar para vocês que o gráfico de uma função afim é uma reta. Vai ser exatamente uma reta, né? E neste momento nós vamos supor então que este teorema, que esse resultado está provado, né, que o gráfico de uma função afim é uma reta, e nós vamos tentar já esboçar o gráfico dessas três primeiras aqui, da f de x igual a x mais 1, da 2x mais 3 e da f de x igual a 5x. Então, como que a gente faz para determinar o gráfico de uma função afim, né? Bom, como a gente já está supondo que ela é uma reta, né? Se a gente pegar dois pontos, né? Dois pontos determinam uma reta, né? Pela geometria euclidiana, se você pega dois pontos, só vai passar uma reta por esses dois pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois pontos do gráfico de cada uma dessas funções e vamos esboçar a reta que passa por esses dois pontos, apenas isso. Então, como que a gente faz para pegar um ponto dessa reta f de x? Ó? Um ponto dessa reta f de x, vamos analisar primeiro essa daqui, ó, f de x igual a x mais 1.
Vamos pegar, por exemplo, o ponto. Vamos pegar o ponto em que a abscissa, né, a entrada primeira é igual a zero. Quem que seria o y no caso em que x é igual a zero? Ó. Se x é igual a zero, ó, o y é igual a x mais 1, né? Porque a nossa função é essa primeira aqui. Como o x é igual a zero, então o y vai ser igual a zero mais 1. Logo, o y vai ser igual a 1. Portanto, o nosso ponto é o ponto 0,1. O ponto 0,1, ele pertence ao gráfico da nossa função. Onde que fica esse ponto? 0 para x e 1 para y. Ó. 0 para x e 1 para y está aqui. Ó. Esse é o ponto 0,1. Como que a gente faz agora para encontrar o segundo ponto, né? Bom, a gente pode encontrar de diversas maneiras, né? Mas eu vou preferir deste jeito aqui. Vamos pegar o ponto em que a segunda entrada agora é o número zero. Né? Agora a segunda entrada é o número zero, ou seja, né? O y é igual a zero. Então, como o y é igual a x mais 1, né? Essa é a regra da função, e como agora a gente está pegando o y ó, igual a zero, então zero vai ser igual a x mais 1. Agora a gente tem que descobrir quem que é o x, né? Qual que é o número, né? Que somado com 1 dá zero. O número que somado com 1 dá zero é x igual a menos 1. Logo, o ponto menos 1 para x e 0 para y, né? Menos 1 para x e 0 para y, ele vai pertencer ao gráfico dessa função. Onde que fica esse ponto ali? Ó? Este ponto, ele vai ficar aqui. Ó. 0 para x, 0, menos 1 para x e 0 para y, ele está aqui. Ó. Esse é o ponto menos 1 para x e 0 para y. Então, como a gente já sabe que, quer dizer, como a gente está supondo que o gráfico de uma função afim a uma reta, vai ser essa reta aqui, ó. Esta vai ser o gráfico da função f de x igual a x mais 1. Nota também, ó, que a gente poderia ter pego outros pontos, né? Por exemplo, se a gente pegasse o ponto x igual a 1, para x igual a 1, o y vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x mais 1, né? Ou seja, o y vai ser igual a 1 mais 1, ou seja, o y é igual a 2. Então, este ponto, ó, o ponto 1 para x e 2 para y, ele está na reta, ó, né? E assim por diante, a gente poderia ter pego outros pontos ao invés desses dois que foram selecionados por mim aqui. Vamos agora fazer o gráfico da segunda função. Então, olha só, nós temos agora que o y é igual a 2x mais 3, né? Então, vamos pegar de novo x igual a zero e vamos tentar descobrir quem que é o y para x igual a zero. Bom, o y vai ser igual a 2 vezes 0 mais 3, porque x é igual a zero. Então, o y vai ser 2 vezes 0 dá zero, né? 0 mais 3 dá 3. Logo, o ponto 0 para x e 3 para y, ele está no gráfico da nossa função, e é este ponto aqui, ó. É o ponto 0 para x e 3 para y. Como que a gente faz para pegar o segundo ponto? Bom, a gente tem diversas maneiras de fazer isso, né? A gente pode escolher qualquer x e encontrar o y. Mas vamos pegar o ponto ó, que tem segunda entrada igual a zero, ou seja, o y é igual a zero. Então, olha só, como o y é igual a 2x, 2 vezes x mais 3, como o y é igual a zero, então zero vai ser igual a 2 vezes x mais 3. Como que a gente faz agora para descobrir quem que é o x, né? Bom, a gente pode passar esse 3 para o lado esquerdo da igualdade, ele vai com o sinal trocado, fica menos 3, igual a 2 vezes x. Agora a gente pode dividir essa igualdade por 2, ó. Daí vai cancelar esse 2 com esse 2, vai ficar x igual a menos 3 sobre 2. X igual a menos 3 dividido por 2. Logo, o ponto menos 3 dividido por 2, 0, ele pertence ao gráfico da função y igual a 2x mais 3. Onde que fica o ponto, o número menos 3 sobre 2 aqui no eixo x, né? Aqui no eixo x. Ó, o 3 sobre 2 é 1,5, então ele tem que estar aqui ó, entre menos 1 e menos 2. Ele está aqui no meio, ó, exatamente no meio. Então, como é que fica? Então, esse ponto aqui vai ser o ponto menos 3 para x e 0 para y, é esse ponto aqui. Como que a gente faz, então, o gráfico dessa função? Basta fazer a reta, que é essa aqui.
Essa vai ser a reta da nossa função, né? Por exemplo, para x igual a 1, ó, para x igual a 1, o y vai ser quem? Vai ser igual a 2 vezes 1 mais 3, que é igual a 5, né? Ele vai estar aqui, a reta está um pouco ruim, né? Na verdade, deveria ser assim. Vamos fazer de novo aqui, ó. E daí agora para x igual a 1, ó. Quem que é o y? É 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 é igual a 2, 2 mais 3 é 5. Logo, ponto 1 para x e 5 para y, que está lá em cima. Aqui está o 5, né? Ó, 1 para x, né? E 5 para y, ele também está no gráfico da função, ele está na reta, né? Vamos fazer a terceira, vamos trabalhar com a terceira função agora. Como y é igual a 5 vezes x, né? O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar o ponto em que o x é igual a zero. Se x é igual a zero, né? Então o y vai ser 5 vezes zero. E 5 vezes zero dá zero. Ou seja, o y é igual a zero. E, portanto, o ponto 0, 0, ele vai pertencer ao gráfico da nossa função. Onde que fica o ponto de coordenadas 0, 0? É este ponto aqui, ó. Este ponto pertence ao gráfico da nossa função. Agora a gente tem que procurar um segundo ponto do gráfico da função, né? Então, olha só, vamos pegar, por exemplo, x igual a 1. Para x igual a 1, quem que é o y? O y vai ser 5 vezes 1, que dá 5, né? Então, o ponto 1 para x e 5 para y, ó, este ponto aqui, ó, ele pertence ao gráfico de nossa função. Então já temos dois pontos, podemos traçar a reta, né? Olha só como é que fica essa reta. Né? Este vai ser o gráfico da nossa função. Vamos agora no último exemplo, que é este daqui, ó. Vamos supor que nós tenhamos uma função f, né, que ela é dos reais, nos reais, né, e ela é dada por essa expressão aqui, ó, f de x igual a x quadrado menos 1 dividido por x mais 1. Né? Temos essa função f de x igual a x quadrado menos 1 sobre x mais 1. A primeira coisa que a gente pode se fazer é quem que é o domínio dessa função, né? O domínio dessa função, ó, tá errado aqui, ó. A gente não pode colocar o R. Por que a gente não pode colocar o conjunto dos reais? É porque aqui embaixo, ó, não pode ter, não, esse número de baixo ele não pode ser igual a zero. Ou seja, o x ele tem que ser diferente de menos 1, né? Porque menos 1 mais 1 dá zero e a gente não pode dividir por zero. Então, o domínio dessa função, ele é o quê? Ele é o conjunto de todos os reais, é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de menos 1. Então, na verdade, essa função, ela tem que ser assim, ela tem que ser de D em R, né? Porque este aqui é o domínio da nossa função, é o conjunto de todos os reais, tirando o número menos 1. E agora, olha só que interessante, eu vou fazer aqui em cima, perceba que a f de x, ela é igual a x quadrado menos 1, né, dividido por x mais 1, né? Mas o x quadrado menos 1, ele pode ser escrito assim, ó, como x menos 1 vezes x mais 1. Né? Se você usar a propriedade distributiva aqui, ó, nessa expressão, né, você vai voltar para cá. Ó. Realmente x menos 1 vezes x mais 1 é igual a x quadrado menos 1. Mas nota que agora a gente pode cancelar esse x mais 1 com esse x mais 1. Ó. Logo, a f de x é igual a x menos 1. Só sobrou x menos 1. E perceba que essa função ela tem a cara de uma função afim. Ó. Ela realmente tem a cara de uma função afim. Porque, olha só, ela é da forma ax mais b. Né? Ela é da forma ax mais b, onde o a é igual a 1 e o b é menos 1. Né? A igual a 1 e b é menos 1. Mas note que essa função ela não é uma função afim. Por quê? Porque quem que é o domínio dela? A gente viu aqui, ó, o domínio dela
é o conjunto de todos os x tal que x é diferente de zero. E para a função ser afim, ó, o domínio tem que ser todos os reais. E aqui a gente não está trabalhando com todos os reais, né? Mas a gente pode tentar fazer o gráfico dessa função. Ó. Vamos fazer o gráfico dessa função, só que a gente não pode colocar no lugar do x o número menos 1. Né? Então, olha só. Para x igual a zero, o que é o y? Né? O y vai ser igual a x menos 1, né? Ou seja, o y vai ser igual a menos 1, porque 0 menos 1 é 0. 0 menos 1 é menos 1. Então, o ponto 0 menos 1, ele pertence ao gráfico, né? Onde que fica esse ponto 0 para x e menos 1 para y? Ele está aqui, ó. Né? Agora vamos pegar o ponto, vamos fazer aqui nesse espacinho, vamos pegar o ponto que é 1 para x, né? Se x for igual a 1, o y vai ser quanto, né? O y vai ser igual a x menos 1, né? Então, o y vai ser igual a 1 menos 1, que dá 0. Então, o ponto 1 para x e 0 para y, ele também está no gráfico da nossa função, que é este ponto aqui, ó, né? Este é o ponto. Então, o gráfico dessa função vai ser também vai ser quase uma reta, vai ser isso aqui, ó. Mas, como a gente viu, né? X igual a menos 1 não é domínio da nossa função, ou seja, aqui, ó, este ponto aqui, ó, este ponto, ele não pertence ao gráfico da nossa função. Logo, o gráfico dessa função é o quê? Ela é a união de duas semirretas, né? Ela vai daqui para lá, ó, e vai daqui para cá, né? Até para o infinito dos dois lados, só que ela tem um furo aqui no meio, ó, porque o x não pode ser igual a menos 1. Então, esse é um exemplo de uma função interessante, né, que é muito parecida com a função afim, mas não é uma função afim porque o domínio dela não é o conjunto dos números reais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai provar, né, que o gráfico de uma função afim é de fato uma reta. Né? Então, link e e-mail da descrição. Um grande abraço e até mais.